Pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do BipaCast, eu conversei com o Eduardo Meyer, que é um amigo meu e minerador. Conversamos sobre o que está acontecendo no ecossistema da mineração atualmente. Também fizemos uma análise histórica desde o começo da mineração, na época das CPUs, GPUs, até os dias de hoje, pós-banimento da China e a mineração se tornando institucionalizada. E também comentamos o que o halving pode gerar como consequências para os mineradores, como os mineradores levam isso em conta no seu cálculo econômico. Ficou um episódio bem legal, assim, eu sou enviesado, né, eu gosto bastante do assunto mineração, mas acho que foi um episódio bem legal, assim, bem rico e, bom, acho que eu já falei demais aqui também, então bora pro episódio. Bom, bem-vindo, Meyer. Tudo bem com você? Tudo certo, Leta. Bonita camisa. Bonita camisa, né? Alguém de muito bom gosto que bolou essa frase. Isso tá na pauta daqui a pouco, eu vou pedir para você explicar o que significa o bloco não se importa. Mas como a Show. gente está gravando agora por um canal novo, né, pela Bipa, eu vou assumir que tem outras pessoas que provavelmente não escutaram outras conversas novas, tanto pelo Explica Bitcoin quanto pela Anti-Research. Então, começar pelo começo. Quem é o Eduardo Meyer e qual é a sua formação, qual é a sua trajetória antes do Bitcoin, como você conheceu o Bitcoin, o que você tem feito no ecossistema desde então? Ou seja, gasta uns 5 minutinhos se apresentando para a galera saber com quem a gente está conversando. Show. Bom, começando pelo início, como deve ser, eu sou um cara que sempre trabalhou com tecnologia. Desde pequeno eu tive a dádiva de nascer numa família que tinha condições para já desde muito cedo me dar um computador. Então, com 5 anos, eu me lembro que tinha um Gradiente XT no meu quarto, que a mãe achava muito interessante que a gente aprendesse a mexer em algo que ela nunca viu na vida dela. Então ela foi lá e tinha um Gradiente XTzão de tela de fósforo verde no quarto. Era um negócio fantástico. Cara, dali para frente sempre fui interessado, sempre fui micreiro, gostava de montar, desmontar. Com o início dos 12 anos, 12 para 13 anos, já estava lá fazendo manutenção em computador de vizinho, instalando placa, ensinando como é que usava. Enfim, sempre fui um cara ligado em tecnologia. Naturalmente, isso me levou a trabalhar na área de tecnologia, fiz certificação Cisco, trabalhei em empresa de desenvolvimento de jogos aqui em Florianópolis. E em algum momento da minha vida eu tive um problema cardíaco. Prometi para mim mesmo que nunca mais ia trabalhar no escritório, ia trabalhar para mim mesmo, e aquelas questões de mudança de vida total, assim, abandonei a vida de tecnologia, de micreiro, e fui fazer a primeira coisa que me chamassem para fazer. Nesse meio tempo, cara, trabalhei em café, trabalhei como como corretor imobiliário, eu fiz de tudo já. E fazendo de tudo um pouco, um dia, tomando um café, conheci o cara que veio a ser meu sócio, e a gente um dia, tomando café, encontrou um cara aqui em Florianópolis que minerava o tal do Bitcoin. Eu já conhecia Bitcoin antes, conheci Bitcoin em 2013 ou 2014, se eu não me engano, não lembro a data agora, quando eu fazia venda de contas de jogos, na época Ultima Online. Vendia conta de Ultima Online nos fóruns. E a gente recebia via PayPal. E eu estava procurando alguma maneira de não pagar as taxas no PayPal. O PayPal mandava um cheque desse tamanho via carta para o Brasil e só conseguia bater aquele cheque, receber com aquele cheque no Citibank, que era uma encrenca. E pesquisando, encontrei o Bitcoin. Na hora não tive noção, não tinha ideia, a economia era algo que eu gostava, mas nunca estudei, não entendi o que era só mais uma maneira para mim de não pagar taxa bancária, impostos e afins, deixei de lado. Certo dia, anos depois, vem aquele cara e fala sobre Bitcoin. E eu dei um clique na cabeça, isso era 2017, virando para 2018. Entrei de cabeça, rabbit hole, comecei a estudar. Meu sócio foi atrás também, a gente rapidamente se organizou.
eu estava dando toda a parte, apoio na parte técnica, ele era um cara de financeiro, foi atrás, conseguiu juntar friends, families and fools and funds, juntou fundos em São Paulo, passou o chapéu em muita gente lá em São Paulo para levantar fundos, comprou um data center nos Estados Unidos. Esse data center, eu também investi, peguei tudo que eu tinha na época, investi nesse data center para compra de equipamentos, que na época eu estava entendendo o que eram ASICs, eram S17 na época, um ASIC super problemático até, T9s também, S17 estavam lançando, enfim, eu tive participação no data center e de lá para cá, desde 2007 para 2018 para cá, Bitcoin é basicamente a minha vida, onde hoje eu faço tudo dentro de uma operação de mineração, desde compra de máquinas, importação, logística, negociação, e lá na ponta, nos nossos sites, a gente comissiona pessoas para trabalhar, né, no dia a dia da operação mesmo. Mas toda a parte de localização de energia, contratação de pessoas, enfim, tudo que envolve a operação de uma operação de mineração é o meu dia a dia hoje e é o meu foco há 3 anos, quase 4 anos. Aliás, 4 anos atrás foi o último halving, então um pouco antes do último halving foi quando eu comecei a entrar nisso de cabeça, e desde então, cara, é um caminho sem volta, né? Principalmente quando a gente entende a trajetória que ao mesmo tempo fez as economias e o Fiat em geral. Você não pode querer dedicar seu tempo a outra coisa. Boa, perfeito. E eu não poderia concordar mais com esse final. Só para, antes da gente entrar na pauta em si, você comentou que tem alguns sites diferentes. Então, só para contextualizar, esses sites estão no Brasil? Esses sites estão em que lugar? E quais matrizes de energia vocês usam nesses sites? Hoje a gente tem gás natural, grid, né, energia do sistema, e lançando mais um de gás natural agora, que eu acredito que é basicamente a melhor matriz que pode ser utilizada para geração de energia para operações críticas, operações que não podem parar, né? Tanto que operações de redundância, quando tem um hospital, por exemplo, se ele tem acesso a gás natural, ele com certeza vai ter geradores de gás natural lá embaixo, normalmente no porão, para fazer a operação de redundância. Aqui no Brasil não é tão comum, porque a gente só tem uma área do Brasil que tem gás natural, que é um pouco problemática de operar, mas enfim, é viável também, mas gás natural é uma matriz que me agrada bastante. A gente está em hídrica também. Hídrica tem uma operaçãozinha pequena, que até está sendo desligada agora, porque é uma operação um pouco mais cara, mas a gente está em hídrica também. Boa. Bom, vamos começar pelo começo da pauta aqui agora, que assim, eu já entendo, mas vamos imaginar que é uma conversa topo de funil que muitas pessoas não entendam. Então, assim, o que é esse processo conhecido como mineração de Bitcoin? Tipo, quando eu falo mineração, eu penso naqueles buracos no chão, o pessoal cavando com picareta, procurando um bem físico. Como minera uma coisa que é digital? Tá. Mineração é processamento. Vamos pensar que, para ser mais factível, mais tátil a ideia, ela é um processo de adicionar novos blocos de transações numa blockchain. Nossa, super tátil, né? Não. Então, se a gente pensar, processamento de dados. Todo mundo sabe que é um data center. O que acontece dentro do data center, pouca gente sabe. Mas é basicamente você pegar processamento, né, computadores ali que estão processando algo e botar eles especificamente para processar um tipo de dado. No longo caminho curto seria basicamente isso. O que seria esse dado? Esse dado é adicionar blocos de informação numa corrente de informações. Que é uma corrente de informações. Pensa que é um livro caixa. Para quem nunca entendeu, acho que essa é a melhor metáfora que tem do blockchain. Eu particularmente entendo assim. O blockchain nada mais é que um livro caixa fazendo transações entre o Caio Leta e o Eduardo Meyer. Alguém tem que ir lá e escrever no livro que essa transação existe e é válida. Quem faz isso é o minerador. Ele vai lá e imprime a informação nesse bloco de dados que está ali. Então, cara, eu acho que não tem jeito muito fácil, mas eu acho que a ideia do livro caixa me agrada muito porque as pessoas conseguem realmente visualizar. Alguém tem que escrever a transação nessa página e essa pessoa é o minerador.
Tá, bom, você explicou então como eu minero esse algo que é digital, mas se tem tantos mineradores assim, como funciona esse processo de saber quem vai ter o direito de minerar? Porque eu, como minerador, quero minerar todos os blocos para eu ganhar todas as recompensas de bloco, todas as taxas de transação. Não é assim que funciona. Então, como funciona para saber quem vai ter o direito de validar um bloco de transação? Bom, para conseguir validar um bloco de transação, as máquinas, né, de mineração, que são essas aqui atrás de mim, que a pessoa consegue quase ver. Depois eu posso mostrar uma inteira ali que eu tenho uma aqui em casa. As máquinas de mineração ficam processando o tempo todo. Elas estão tentando achar um número, pode ser quase um bingo, uma roleta, tentativa e erro, brute force realmente, de tentar achar o número mais próximo do que a rede indicou. Sem entrar no mérito de como a rede cria esse número, é literalmente um bingo. É uma loteriazinha que fica ali rodando o tempo todo. E a cada 10 minutos, algum minerador vai ter, alguma máquina de algum minerador vai ter o direito de adicionar essa informação no bloco, né? Vai escrever lá no livro de transações todas as transações que ocorreram nos últimos 10 minutos. Mas é um jogo de sorte. Por isso que a gente se junta numa pool, numa cooperativa, para tentar ter um pouco mais de sorte e não competir com outros. E sim ter o resultado do nosso poder computacional inteiro todos os dias. Boa. Bom, e agora entrando na pergunta que não quer calar, o que significa o bloco não se importa, que é essa frase que eu acho genial, que eu ouvi pela primeira vez quando você me falou, sei lá, acho que um ano e meio atrás. Cara, o bloco não se importa vem da ideia de que qualquer pessoa, indiferente de quem seja, no que acredite ou como viva a sua vida, consegue utilizar o Bitcoin. Existe em vários. É engraçado que isso aconteceu em vários lugares do mundo, né? Existe dentro da comunidade Bitcoiner um nicho, um lado dela que acredita em moralidade, que acredita que é algo supremo, que é algo incrível, é quase uma dádiva de Deus, é o Bitcoin, por ser uma moeda perfeita, por ser um store of value, né? Uma maneira de você realmente guardar o suor do seu tempo para o futuro. E ela é uma ferramenta como qualquer outra. Ela não foi criada com o objetivo moral de ser algo superior ou não. Ela foi criada para que as pessoas pudessem transacionar de forma anônima e entre duas pessoas, sem a necessidade de um terceiro de confiança. É só isso. Não tem mais do que isso junto. Então, se o bloco contém toda a informação, ele não importa quem está utilizando. Ele está simplesmente ali adicionando informação na blockchain ou na time chain, como queira. Mas não importa que pessoa quem é o usuário. Importa que o Bitcoin funciona. No fundo, isso é também dizer e explicar como a rede do Bitcoin é incensurável, né? No fundo, ninguém consegue impedir outra pessoa de usar, e como você não tem nenhuma informação sobre ninguém, você não sabe se é negro, branco, gay ou hétero, Não judeu ou importa. muçulmano, não importa. Então é impossível você discriminar qualquer pessoa por qualquer característica dela. No fundo, isso não tem como ser mais inclusivo que isso, né? Você é incapaz de Exato. discriminar. Você não sabe, a rede é transparente e anônima. Então você sabe todos os dados que estão ali, mas você não sabe quem os inseriu. O importante é que eles sejam válidos e que o bloco seja validado e adicionado na rede. Acabou. Não tem mais que Perfeito. isso. Perfeito. Tá. Aproveitando que eu te conheço, eu sei que você tem um vasto conhecimento de todo o processo de mineração. Me ajuda a fazer um breve recap, uma recapitulação de como foi a evolução da mineração ao longo do tempo. Eu acho que primeira parte assim é os primeiros anos antes do surgimento das ASICs, né? Então me conta um pouco como funcionava esse processo da mineração no começo, antes de surgir as ASICs, e daí me conta o que são as ASICs, por favor. Seja muito bem-vindo à BIPA. Aqui, você faz parte do futuro das finanças sem complicações. Nesse vídeo, vamos te mostrar rapidamente tudo o que você pode fazer dentro do nosso app. Bora lá? Comece criando sua chave Pix em segundos. Depositar e sacar reais é tão fácil quanto enviar uma mensagem.
Agora, comece a negociar. Compre ou venda Bitcoin e dólar digital com apenas alguns cliques. Personalize seus investimentos com compras recorrentes ou defina o preço exato que deseja comprar ou vender seu Bitcoin. Nós cuidamos de tudo. Você só receberá a notificação de que a sua ordem foi executada. E você consegue ir na tela de atividades e cancelar suas compras automáticas, tanto a recorrente quanto a com preço-alvo. Envie e receba pagamentos instantaneamente usando Pix ou Bitcoin com a agilidade da rede Lightning. Comece a simplificar suas finanças digitais hoje mesmo. Na Bipa, é simples de verdade. Cara, vamos lá. Antes, quando o hash rate da rede não estava tão alta, a dificuldade não estava tão alta, você conseguia minerar do seu computador. Você conseguia minerar... Teve gente que minerava até do celular, né? Eu até já tentei comprar e não consegui os pendrives de mineração, que eram casos também. Enfim, teve inúmeras tentativas de fazer modelos que não fossem ASICs, né? Computador dedicado, o pessoal minerava com Xenon, os processadores Xenon, você conseguia mais hash rate, assim, etc. Enfim, a mineração antes era feita em casa. Depois veio as GPUs, né? Muita gente minerava com GPU, mais processamento dedicado com as GPUs, até que em 2015, eu acho, ou 2014, veio a primeira Avalon. E a diferença da primeira Avalon para as placas de vídeo da época era que o resultado das Avalons dava quase... chegava o cúmulo de dar tipo 50 bitcoins no mês para o minerador. De tão alto que era o hash rate dedicado. E o que a Avalon fez na época, a Canaan, que é a fabricante, eles simplesmente pegaram as GPUs que tinham, desmontaram elas e criaram os primeiros GPUs dedicados para mineração. Ainda não eram os chips que a gente tinha hoje para mineração. E só veio na segunda ou na terceira ASIC. Então, antes, qualquer pessoa conseguia minerar. Na verdade, qualquer pessoa continua conseguindo minerar hoje. Você pode instalar um software de mineração e rodar no seu computador. O detalhe é que ele não é mais eficiente no ponto de vista energético. Você vai ter uma fonte ali de 300 watts num computador simples, consumindo 300 watts por hora, e vai estar te gerando zero de retorno. Quando você pegar sua conta de luz, não vai valer a pena você ter minerado. Indiferente do preço que seja um Bitcoin, porque a dificuldade hoje está tão alta que impede o home miner, que é das grandes brigas, principalmente quando entra com o pessoal do Monero, né? O pessoal do Monero sempre bate que as ASICs, a mineração industrial estragou o Bitcoin, que é exatamente o contrário. A mineração industrial tornou o Bitcoin tão forte e tão seguro que hoje ele tem o valor que ele tem, que a gente sabe que nada consegue atacar ele. Então, antes você tinha algo que poderia ser facilmente, o bloco podia ser facilmente forcado. Chegava se fosse um data center muito grande, a famosa ataque de 51%, você conseguiria fazer com um data center de hyperscaling fácil, você conseguiria fazer. Hoje em dia você não consegue mais. Hoje em dia você pode juntar Google, Apple, Amazon com todos os data centers do mundo, a não ser que sejam ASICs dedicadas só para aquilo, não vai valer a pena você atacar o Bitcoin. Então, eu posso dizer que essa primeira época, sei lá, vamos chamar assim, da mineração, era basicamente feita em casa, usando o computador pessoal, então tinha as placas de vídeo, começou pelas CPUs, viraram as GPUs. No fundo, é por isso que o pessoal que era gamer das antigas ficava bravo com a mineração de Bitcoin, né? Porque subiu bastante o preço das placas de vídeo. Aí não era nem a nossa mineração, né? Que fica a culpa não era mais do Bitcoin nessa época aí, não. Essa época era do Ethereum. Já era Ethereum? Então a gente já tinha as ASICs nessa época. Já tinha ASIC nessa época. E conceitualmente, qual é a diferença de uma placa de vídeo e de uma ASIC? ASIC é uma placa que é feita só para processar esses dados e, portanto, ela é muito mais eficiente porque você não gasta recurso com bobagem. É isso? Isso. ASIC vai para Application Specific Integrated Circuit, né? Circuito de aplicação específica. O que é? Ele é um chip especificamente dedicado a trabalhar com o algoritmo que a gente utiliza, que é o SH256. Ele não faz mais nada, ele não serve para mais nada, ele só serve para isso. Então ele tem o full power dele, o objetivo único dele é girar esse algoritmo
e ele não serve nem para... Que nem diz outro, ele não roda o Windows. Você não serve, não consegue fazer mais nada com ele, a não ser isso. Então, por ser específico, ele é muito mais eficiente. Ele utiliza toda a força de energia que ele consegue, que aquela placa controladora consegue absorver, para dedicar especificamente à mineração. Boa. Eu acho que uma analogia... Você me conhece, eu gosto de falar as coisas por analogia para simplificar para o Sim. pessoal, né? Eu acho que a analogia que eu sempre uso para distinguir uma GPU, uma CPU de uma ASIC é que as placas de vídeo são que nem canivetes suíços. Tem uma faca que é boa bastante, tem uma tesoura que é boa bastante, tem uma lupa, às vezes, que é boa bastante, tem um alfinete, etc. Mas quando você vai fazer um churrasco, você quer uma faca boa para você cortar a carne. Aquela faca desse tamanho, não simplesmente uma faquinha de canivete. Então, eu acho que essa é a diferença. As CPUs e GPUs são um canivete suíço, a ASIC é uma faca de churrasco da Tramontina afiadíssima que você está usando especificamente para a finalidade que você quer, e daí não vai ser boa para nenhuma outra. Você não vai usar essa faca para cortar tecido como se fosse uma tesoura, você não vai usar como lupa, você não vai usar para quase nada, mas para o que você vai usar, ele vai ser muito melhor, muito mais eficiente. Daí é exatamente isso. Em 2013 surge a primeira ASIC, por meio da Canaan, ainda num circuito de 110 nanômetros, que é um absurdo. É uma ASIC pré-histórica, basicamente, mas estava lá, foi dedicada. Boa. Isso foi a primeira época, era pré-ASIC. Daí eu separei conceitualmente em duas grandes épocas a partir do momento que surgiu a ASIC. A primeira é todo momento que tem a ASIC até o banimento da China, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu entendo que foi um processo mais ou menos contínuo, beleza, as máquinas foram evoluindo, etc., mas não teve uma grande mudança de paradigma. Então, tinha um certo jeitão parecido, sabe? Os mineradores estavam procurando mesmo matrizes energéticas, a mineração estava evoluindo de uma forma. Como foi essa primeira época pré-banimento da China? Bom, você tinha basicamente operações na China, né? A grande maioria do hash rate na época estava na China, espalhado, Rússia. Você tinha ali muita gente que acabou hoje não fazendo mais parte do ecossistema. O pessoal literalmente pegava Bitcoin e transformava em dinheiro. Era simplesmente uma maneira fácil de fazer. Por que era tão fácil de fazer naquela época, sendo China especificamente? Os fabricantes de ASIC estavam na China. Então eles tinham acesso direto e a logística ainda era complicada na época. Já conversei várias vezes com mineradores daquela época e o objetivo unicamente era fugir das sanções. Então você tinha uma enormidade de mineradores chineses que trabalhavam para fugir do controle financeiro do governo chinês. E eles conseguiam isso de maneira muito forte. Por quê? Porque na China você tinha uma grande quantidade de usinas hidrelétricas antigas, fora do sistema, que tinham sido desativadas. Usinas a carvão também eram bem comuns terem sido desativadas, e eles conseguiam energia de graça. Então, você consegue, inclusive, pegar os primeiros gráficos de hash rate da rede e juntar com o gráfico das monções na China. Na época da seca, o hash rate secava. Na época que sobrava água, o hash rate voltava. Então, era muito... A característica do minerador era diferente. Você não tinha nenhuma empresa, basicamente, ou tinha uma só empresa já aberta em bolsa, que, se eu não me engano, foi a Bitfarms que abriu o capital antes do banimento da China, que era outra empresa que surgiu por questões políticas, econômicas. A Bitfarms nasceu na Argentina, quando a Argentina estava começando a fechar o cerco de mandar dólares para o exterior. Então foi uma maneira daqueles sócios ali se organizarem, a história extraoficial aí da Bitfarms. Mas, enfim, era uma característica de minerador bastante diferente, utilizando normalmente fontes que estavam sobrando, que tinham sido desligadas. A quantidade de contratos era muito pequena, contratos de compra e venda de energia não eram tão comuns, você não tinha apoio nenhum. Aliás, a gente continua sem apoio, mas você tinha uma algeriza ali de setor bancário em relação a mineradores, você não conseguia abrir conta bancária, enfim, era o Wild West naquela época, né? Tem também outro ponto que eu já ouvi, aí você me corrige se eu estiver errado, que nessa época, basicamente, o gargalo era a máquina. Assim, se você tinha uma máquina de mineração, você colocava
em qualquer fonte de energia que você tivesse. Você não se importava tanto com o custo do megawatt. Isso faz sentido ou nessa época já tinha essa preocupação com o custo da energia? Não, 100%, porque primeiro que a dificuldade da rede era muito baixa ainda, né? Se você tinha uma operação... vamos para métricas que talvez fique mais interessante. Naquela época, você conseguia fazer o retorno de investimento que você comprava numa máquina em 3 meses. Hoje você leva pelo menos 16 meses. Então você imagina, comprava a máquina e em 3 meses você tinha de volta, às vezes mais rápido. O pessoal fala que quando saíram as primeiras S9s, que foi a primeira grande máquina flagship, né, máquina comum que foi amplamente utilizada no mundo inteiro, você ligava uma S9, o pessoal saía alugando casa em Airbnb para ligar a máquina, porque não importava quanto você pagava. O resultado era tão fantástico que a dificuldade era baixa, o retorno era muito alto. Tanto isso eu posso falar porque na época eu já estava minerando. Indo um pouquinho mais para frente, quando houve o banimento da China, foi quem conseguiu manter máquina online, como a gente não estava na China, para a gente não houve diferença nenhuma, a dificuldade da rede caiu tanto que a gente chegou a fazer em um mês 37% em cima de uma máquina. Então você imagina, foi algo assim inacreditável. Por quê? Porque a dificuldade da rede era muito baixa, se você tinha algum hash power apontado, você vai conseguir um resultado fantástico, coisa que hoje é completamente diferente. Super dependente do valor do megawatt. Pô, 37%, se pagar em 3 meses é quase, sei lá, parece bom demais para ser verdade, né? Quase pirâmide, assim, você apresenta para alguém externo, assim, é realmente imprimir dinheiro, né? Sim, você não consegue. Hoje talvez seja muito mais fácil, mas volta e meia, quando a gente ainda fala com um investidor ou outro, quando a gente precisa acessar capital, não é incomum as pessoas ficarem, isso não pode, isso é impossível. Só que hoje a mineração é muito dependente da sua matriz energética, de quanto que você paga na energia. Agora, com o halving aí há 16 dias, né, acho que é isso, 15, 15. a gente vai virar operações literalmente de baixo custo. Quem consegue manter o custo mais baixo? Você vai ter que ter energia que é subproduto de operação industrial, energia que vem já por, sei lá, gaseificação de lixo. Você simplesmente chegar num local e achar que você vai ligar na rede elétrica e conseguir minerar vai ser impossível. Vide, o melhor exemplo, acho que a notícia saiu ontem ou hoje, o Paraguai tentando bloquear operações de mineração, porque está dando muito estresse no sistema elétrico deles. Né? A mineração consome muita energia, é fato. Não é uma mentira. A diferença é que a gente consome energia de uma maneira muito eficiente, para a qual o grid energético não está pronto, que é uma energia flat, base load consumption. A gente fica ali o tempo todo com a mesma quantidade de energia sendo gasta, não tem sazonalidade. Não tem o escritório foi desligado à noite, então a energia cai. Essa é a beleza da mineração quando a gente imagina algo que tu falou um tempo atrás que eu achei fantástico. Pela primeira vez existe um valor mínimo para energia, porque você tem a capacidade de consumi-la 24 horas por dia, 365 dias por ano, a mesma quantidade. Vide a aplicação que a TeraWulf, que é um minerador americano, fez com uma usina nuclear. O fato dela consumir dessa forma, como base load consumption, colocando literalmente uma fundação no consumo de energia de uma usina, que você sabe que você vai sempre poder vender aquela energia ou consumir aquela energia, faz com que a operação nuclear seja mais barata. Porque você tem menos necessidade de ficar subindo e descendo os rods de plutônio. Não, perfeito. E só contextualizando para o pessoal que está escutando, geralmente como funciona a produção de energia? É só você pensar no padrão da sua própria casa. Assim, tem um momento que as pessoas estão usando mais energia, tem um momento que, sei lá, tá de dia a luz está desligada, tá de noite as pessoas estão dormindo. Isso gera uma oscilação na demanda por energia. Então, isso significa o quê? Isso significa que os produtores de energia, eles sempre vão projetar a geração de energia para atender o pico da demanda. Então, quando você não está no pico da demanda, você está desperdiçando energia. E essa energia não vai ser só jogada fora, ela vai ser jogada fora, mas alguém vai pagar por ela. Quem vai pagar por ela?
quem está utilizando energia nos outros momentos, porque você passa o custo para o consumidor. Então, o fato de ter uma fonte de energia constante com a mineração de Bitcoin, ela gera como subproduto o barateamento do custo de energia para todo mundo, não só para o minerador de Bitcoin, mas para a sociedade como um todo. Bom, mas fora esse adendo, daí eu queria te perguntar, beleza, daí teve o banimento da China. Como a mineração de Bitcoin reagiu e se reestruturou a partir de então? Cara, naquele momento, isso é interessante falar, naquele momento havia a possibilidade de um ataque de 51% na rede. Você tinha mais máquinas desligadas do que máquinas operando, né? Num total de máquinas disponíveis no mercado. Bom, rapidamente, mineradores se organizaram. Fugiram. Cazaquistão foi o primeiro local, que é colado na China ali, questão de border, de fronteira, passaram para o Cazaquistão, e houve nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, um entendimento de que a energia no Texas era muito barata, e era fato. Texas, naquele mês especificamente, estava com preços negativos, e tem vários vídeos até do antigo CEO da ERCOT, que é a concessionária de energia do Texas, falando que eles estavam literalmente pagando para as pessoas consumir energia, porque a geração dos renewables, dos renováveis, estava muito forte, e havia necessidade de consumo. Em questão de, se não me engano, são 3 meses e meio, quase 4, a gente tem todo o hash rate que foi desligado na China, até então um powerhouse de hash rate, né? A gente imaginava que a mineração estava na China. Dali a gente descobriu que era basicamente 40 e poucos por cento da rede, perto de 50%, e que ela já estava em movimento. Conversando com mineradores, teve gente que chegou a mandar para os Estados Unidos 100 containers de máquinas, 100 containers de 40 pés. Isso é centenas de megawatts de máquinas sendo direcionados, então, rapidamente para os Estados Unidos, 90% deles sendo dedicado ao estado do Texas. Por quê? Porque havia uma exuberância de energia, tanto renovável quanto de gás natural, por causa das operações de óleo e gás nos Estados Unidos. Sendo que essa última, no início, foi a mais utilizada. Por quê? Porque gás natural era abundante no Texas, o valor dele é baixíssimo, é muito fácil você colocar uma operação de gás natural para funcionar, e é uma tecnologia de 1950, então é amplamente dominada e super simples de trabalhar. Então, rapidamente, esse hash rate voltou. Em 4 meses, a gente estava na mesma altura já de hash rate na rede. Então, foi muito rápido, e eu entendo hoje que esse fato talvez seja o mais importante dos últimos anos no Bitcoin, principalmente para maturação do setor como uma indústria séria, como uma indústria que funciona, que emprega gente, que tem um início, uma cadeia de supply chain. Foi importantíssimo para o supply chain. A gente ainda está com problemas na questão do ASIC, que ainda é dominado por empresas chinesas, mas já tem uma bela empresa nos Estados Unidos, que é a Auradyne, que é uma fabricante de ASICs, e que só existe por causa do banimento da China. Então, o banimento da China foi um turning point fantástico para a indústria crescer, se profissionalizar, o ativo maturar, e a gente começar a ter uma demanda do maior mercado do mundo, que é os Estados Unidos. Então, talvez o banimento da China seja o evento mais importante que a gente teve aí nos últimos... O ativo tem poucos anos, né? Então não dá para voltar muito atrás, mas certamente nos últimos 5, 6 anos, com certeza. Tem toda a questão também ESG, matrizes energéticas. Como isso mudou com o banimento da China e a migração da mineração para os Estados Unidos? Na China, a matriz era muito... aliás, a matriz era hidro e carvão. Então tinha a ideia, por causa do carvão principalmente, que o Bitcoin era extremamente poluente, porque consumia muita energia. Ninguém nunca questionou quanto consome os data centers bancários, né, para eles ficarem te roubando todo mês. Mas, enfim, o Bitcoin estava lá consumindo energia carvão. Na hora que você vai para o Texas, você tem gás natural, que é muito melhor do que carvão, excepcionalmente a melhor energia fóssil que você pode ter. Na verdade, o consumo de gás natural é melhor do que você deixar o gás natural vazar naturalmente, né?
que o gás natural vaza, você está deixando vazar metano. Na hora que você transforma o gás natural em energia, você está gerando CO2 e NOx, nitrous oxide, né? Que são gases muito melhores do que o metano, sendo, acho que 30 vezes melhor do que o metano em relação ao efeito estufa. E aí, hoje você já tem operações que fazem reinjeção do CO2 na rocha. Então, são operações, na verdade, carbon neutral ao extremo, ESG, se quiser entrar. No Texas, especificamente, e aí dá para pegar o gráfico da quantidade de operações de energia renovável que surgiram no Texas, principalmente eólicas e solares, que você tem um crescimento absurdo no West Texas, na região oeste do Texas, por causa da então nova indústria do Bitcoin, que tem pela primeira vez a capacidade de absorver grandes quantidades de energia em qualquer lugar. Que outra indústria você consegue fazer isso? Nenhuma. Você não consegue botar uma usina que está lá no meio do nada para funcionar, para ter viabilidade financeira, se não tem quem consuma. Né? Vídeo o melhor exemplo que está acontecendo agora na Etiópia com as hídricas da Etiópia. O pessoal está construindo usina hidrelétrica na Etiópia, que tem um potencial gigantesco, porque agora você tem como fazer o consumo dessa energia e, ao mesmo tempo, pagar a linha de transmissão até os consumidores. Então, o Bitcoin é uma indústria extremamente ESG, porque pela primeira vez na história você consegue monetizar a energia que de outra forma nunca seria nem feita. Então, é o que eu sempre bato. Na verdade, a mineração de Bitcoin é infraestrutura, porque você pode literalmente construir uma usina no meio do nada e ela ter viabilidade financeira. E aí sim você fazer a linha de transmissão. Você diminui loucamente o custo de operação, porque você tem energia sendo consumida constantemente, sem sazonalidade, sem dia, noite, não faz diferença, e você não precisa se financiar e vender a energia muitas vezes para o Estado a valores super pequenos para fazer a linha de transmissão, que é uma das partes mais caras de qualquer usina elétrica. Então, enfim, eu acho, para mim, a mineração tem um papel como infraestrutura que a gente nem começou ainda. O Texas é só um exemplo que as pessoas que normalmente criticam o Bitcoin não querem ver. Hoje, entende-se que a nossa matriz total do Bitcoin seja entre 54% e 58% renovável já. E deve aumentar muito mais nos próximos anos. Boa. Eu acho que uma coisa interessante de abordar também nessa questão de transmissão é que quando você faz uma usina de geração de energia, vamos falar uma hidrelétrica, por exemplo, o empreendedor ele é responsável pela construção da usina, mas ele pede para o Estado construir a linha de transmissão. Então, o fato de você já conseguir monetizar essa energia que você está gerando em tempo real, assim que você liga a sua primeira turbina, minimiza muito o risco da operação, porque é comum isso. É só procurar na internet o que você acha. Pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos até a linha de transmissão chegar até a usina. E isso tem 2 problemas. Tem um problema pelo tempo, que é grande, quer dizer, 3 problemas. O segundo problema é que o empreendedor não consegue, não depende dele, e é muita incerteza. Como você vai fazer um cálculo econômico se você não sabe se é 6 meses ou 3 anos? No fundo, é melhor você saber que é 3 anos e fazer os cálculos levando isso em conta do que você ter uma incerteza absurda aí, né? Então, eu acho que esse é um fator muito bom também. Você mitiga muito o risco do empreendedor. E aí acho que tem uma outra coisa que é interessante abordar nessa questão de como rolou a mudança da mineração de Bitcoin enquanto saiu da China e foi mais para os Estados Unidos, que é a questão que você abordou por cima, que agora não tem mais só uma empresa listada, tem diversas mineradoras listadas na Bolsa Americana. Como isso mudou a estrutura da mineração? Nesse vídeo, você vai entender o que é o BitPix e como utilizá-lo. O BitPix automatiza a conversão dos seus depósitos Pix em Bitcoin ou dólar digital. Para usar, você só precisa transformar uma chave Pix em uma chave BitPix. Após isso, todo o valor enviado a essa chave será automaticamente convertido na sua moeda digital preferida. E para transformar a sua chave Pix em BitPix, é só seguir esses passos. Na página inicial, clique no símbolo de Bitcoin e dólar no menu inferior. Desça a tela e clique em Conheça o BitPix. Leia as instruções
e em seguida clique em cadastrar uma chave BitPix. Escolha uma chave Pix para transformá-la em uma chave BitPix. Escolha a moeda na qual deseja que os depósitos em reais feitos para ela sejam convertidos e clique em selecionar. E pronto! É só fazer um depósito para a chave e ver a mágica acontecer. Bom, com relação a esse entendimento de ir para os Estados Unidos, maturação de indústria, cara, ETFs, indústria americana, mercado americano, bolsa, tudo isso significa o quê? Adoção institucional. Adoção institucional, queremos ou não, nos traz o risco regulatório, né? A captura regulatória, como que os governos vão entender essa moeda, essa capacidade de transação instantânea que não respeita regras de bancos centrais e borders e tudo mais que o sistema está acostumado. Cara, empresas listadas em bolsa trouxeram para a mineração algo bom no sentido de segurança da rede, de especialização do setor, mão de obra, capacidade de absorção de novos produtos, empurram o poder computacional dos ASICs para frente. Então, cada vez a gente tem mais ASICs mais capazes que tornam a rede ainda melhor. Enfim, do ponto de vista de indústria, é fantástico. Do ponto de vista regulatório, traz um pouco de risco, porque adiciona para a gente uma camada de risco que até então a gente não tinha. Ninguém pensava, quando era algo, vamos dizer assim, mais amador ou mais ligado à ideia inicial do cyberpunk sobre o que deveria ser, o que significa o governo? O governo não importa. Beleza, mas como é que você vai conseguir explicar quando você faz uma operação que você precisa pagar alguém ou transformar em fiat, de onde que veio o dinheiro? Né? Então você começa a ter esse problema. A gente está agora em época de imposto de renda aqui no Brasil. Acho que agora foi uma semana atrás, poucos dias atrás, o governo falando que vai botar mais imposto em cima das transações. Enfim, eu vejo a maturação do setor como algo natural, inevitável e positivo, mas traz para nós essa dificuldade de como trabalhar o fiat dentro do Bitcoin, não o Bitcoin dentro do fiat, né? Porque o Bitcoin está ali, ele continua valendo um Bitcoin, ele só passa a ter o problema do fiat quando a gente transforma ele em dinheiro. Então, cara, operações listadas em bolsa foram talvez o início, ali a ponta de lança, porque fazia muito sentido se listar na bolsa algo que trazia rendimentos mensais tão bons, ou tem uma capacidade de geração de renda muito boa, né? Não de renda especificamente, mas de yield, né? De retorno para o investidor. E também foi uma forma muito inteligente, principalmente de como funcionou as primeiras operações listadas, de você captar dinheiro e fazer operações industriais realmente grandes. Está falando de operações como a da Riot, por exemplo, de 700 megawatts. Tem acho que 350, 400 hoje instalados, mas estão lá, estão crescendo mensalmente. E o mercado americano de capitais é muito mais maduro que o nosso, né? Então, quando começou a fazer, as empresas listadas começaram a crescer, cresce junto a capacidade delas de investimento, cresce junto disso a capacidade do fabricante de ASIC de fazer mais ASIC, vira uma roda contínua de melhoramento da indústria, porque o capital flui. Do ponto de vista Bitcoiner, talvez não seja melhor. Do ponto de vista de indústria, segurança, etc., é fantástico, porque isso cria uma perenidade também. A gente sabe que o negócio não vai sumir, que o hash rate não vai baixar loucamente porque a China baniu. Não, agora existe uma indústria por trás disso. Ao mesmo tempo que existe uma indústria, fica mais difícil para um governo proibir, porque tem muito mais gente envolvida no dia a dia da operação, e no final são pessoas que, se for banido totalmente o negócio, o que essas pessoas vão fazer? Cara, você está falando de uma indústria hoje que emprega centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos e outros lugares. Então ela tem um impacto social já positivo também. Quantas famílias hoje dependem dessa indústria? Indústria que precisa naturalmente se maturar e ficar adulta no sentido de tudo que engloba o capital dela. Você não tem saída. Hoje você discute sobre treasury, você falou qual fazenda. A ideia dele sobre gerenciamento de capital em cima do Bitcoin é fantástica. Uma coisa que se discute muito hoje dentro das mineradoras é o que você faz. Antes você
guardava o Bitcoin para sempre. Não, a gente vai segurar para sempre. Não, hoje a gente tem que fazer um treasury, porque a gente tem conta para pagar, porque tem investimento, porque a gente tem que dar retorno para o investidor, porque a gente tem que fazer... Então, é natural que você tenha que discutir isso, e eu acho que a listagem na Bolsa foi o caminho inicial para que o setor se mature como um todo e cresça e possa, enfim, evoluir como qualquer indústria. Boa. Concordo totalmente com essa visão da questão de risco regulatório. Eu acho que uma coisa que faz sentido ressaltar é essa questão de diminuição da volatilidade. E aí eu uso o exemplo de, por exemplo, quando a mineração estava na China, o minerador está sem dinheiro, ele desliga a operação, ele vende as máquinas. A Core Scientific entrou com um pedido de falência e continuou minerando e não desligou as máquinas. Isso torna a hash rate da rede e já reestruturou e continua em operação. Ou seja, isso torna a hash rate da rede menos volátil para baixo e, ao mesmo tempo, a rede, que nem se falou, tem muito mais acesso a capital, porque, querendo ou não, listagem na bolsa e mercado de capitais significa o quê? Significa que o lugar que é mais barato o custo do capital, o melhor lugar para você pegar dinheiro e investimento é justamente no mercado aberto. Então, no fundo, essa listagem de bolsa, essa estruturação pós-China, significa que a indústria pôde crescer muito mais e tendo muito menos downside, podendo cair muito menos. Então, concordo totalmente com essa sua leitura de que para a indústria foi excelente, para a questão Bitcoiner mesmo, tem lados bons e lados ruins, e aí não é só coisas positivas que nem você comentou bem. Eu acho assim, sinceramente, se a gente tem um hash rate mais estável, tudo caminha para a estabilidade. Se a gente tem maior número de pessoas envolvidas na operação de Bitcoin como um todo, não sejam só usuários, sejam também, vamos chamar de mantenedores ali, para não dizer mineradores. Cara, quando isso vira uma indústria, o melhor exemplo é que nos Estados Unidos hoje tem 2 pessoas sendo pagas pela indústria para fazer lobby, que é algo permitido nos Estados Unidos, para que estados adotem Bitcoin. E você tem hoje diversos estados nos Estados Unidos que já têm ou leis específicas de defesa do Bitcoin, né, falando que vai ser incensurável, que não pode ser mexido nos blocos, enfim. Por quê? Porque a indústria se organiza e hoje paga lobistas para fazerem lobby junto ao Congresso para impedir situações que possam ser desastrosas para a própria indústria, que hoje depende do Bitcoin também funcionar como um ativo relevante, estável e que funcione ao seu propósito inicial, que é transação entre 2 pessoas. E hoje a gente entende também que como lastro ele tem esse valor fantástico. Então, cara, eu vejo como algo inevitável e que a gente não deve olhar sobre o olhar ruim. Acho que não tem como ver isso sobre uma ótica errada. A gente tem que entender que é o que é e a mineração torna o Bitcoin o que ele é, um ativo seguro. Se a gente não tiver ela, não tem como fazer. E a melhor coisa possível é que ela seja cada vez mais profissional. Aonde mora o risco? Mineradores começarem uma nova guerra de blocos, de tamanho de blocos, por exemplo, com um dinheiro muito forte rodando de mineradoras abertas em bolsa, porque ela consegue captar muito fácil, mas daí é uma questão de todo mundo que utiliza também começar a ter um pouco de responsabilidade sobre a moeda como um todo. Cara, eu concordo totalmente. No fundo, não existia cenário do Bitcoin dar certo e a mineração não se estruturasse como uma indústria crescente. Não. É que nem a discussão dos ETFs. Muita gente fala, não, mas o ETFs é contra o ethos do Bitcoin. Cara, não existia nenhum cenário do Bitcoin ser adotado por muito mais gente sem existirem ETFs, sabe? Não é uma questão de bom ou ruim, são trade-offs. Tem, tipo, sabe, não é nada absoluto, tem sempre trade-offs. E assim, a minha tia, o meu pai, minha prima, eles nunca vão comprar o Bitcoin na corretora e jogar para autocustódia. Se tem uma maneira indireta que alguém faz a custódia chamada ETF, fica muito mais fácil. Então, é isso. Se você acredita que a indústria do Bitcoin, o Bitcoin vai crescer e vai ser adotado amplamente, vai realmente ter uma bitcoinização do mundo, meio que é inevitável você entender que sim, precisa ter ETF, sim, precisa ter mineração com empresas listadas na Bolsa. É o caminho natural, assim, não... Seria muita ingenuidade não entender assim.
Daí tem uma outra coisa. Demonstra, Desculpa, só para fazer um gancho, eu acho que isso tudo demonstra adoção e que tá dando certo. Pode não ser como você espera, né? Eu, como o Bitcoiner, não gosto de ver a Marathon fazendo um bloco com um M, que saiu acho que 2 semanas atrás. Uma baita jogada de PR dentro da indústria para mostrar quão savvy, quão inteligentes eles são em relação ao block template. É outra história isso aí. Mas enfim, não é uma utilização que eu gosto. Não gosto de NFTs. Entendo que eles foram... se entrar, só fazer um parênteses no NFT salvou muito minerador quando o Bitcoin estava entre 15 e 30. Se não fosse aquele influx de transações, de FIIs, tinha muita gente que tinha morrido ali. Tinha muito minerador que tinha desligado. Então, pela primeira vez, houve uma utilização do bloco para algo que ele não tinha sido projetado. E, cara, como qualquer ferramenta, ninguém espera... Eu sempre brinco. Quem inventou a colher queria só levar alguma coisa à boca. Não esperava que ela fosse utilizada para abrir garrafa. A ferramenta tem a utilização que você consegue dar para ela. Então, se o bloco tem espaço para adicionar dados, alguém uma hora vai preencher aquele espaço com dados. E talvez sejam dados que a gente não goste, mas ele está lá. O bloco não se importa. É isso. Quem sou eu para julgar como outra pessoa Exato. vai gastar a taxa de transação dela para usar o espaço no bloco, né? Exatamente. E aí eu acho que uma terceira discussão que entra nessa questão que é inevitável por conta da trajetória do Bitcoin é uma questão que é a adoção por Estados-nações. Eu e você, a gente já gravou um podcast antes, no ano passado, com o Wilson e com o Antertera também, que eu dei o nome de Hash Wars, que era a tese do Jason Lowery de que os estados vão competir para ter mais hash rate do que outros estados. E aí, essa semana saíram 2 notícias bem interessantes sobre esse assunto. A primeira é a que você comentou, que o Paraguai está estudando proibir a mineração de Bitcoin. E aí, numa trajetória extremamente oposta, mostrou a notícia do Butão, que já está minerando há bastante tempo, começou minerando de uma maneira mais na surdina, torcendo para ninguém ver que eles estavam minerando, e Sim. eles anunciaram agora essa semana que eles querem aumentar em 6 vezes, ou seja, 600% sua capacidade de mineração de Bitcoin. Eu lembro que no podcast que a gente gravou também, você trouxe o dado, e aí mais conversa de boca a boca, não sai tanto oficialmente, mas que tinha uma grande parte da expansão da hash rate da rede relacionada à Rússia e à parte europeia da Rússia, que não conseguia mais escoar gás natural para a Europa por causa das sanções e por causa que explodiram o Nord Stream 2, e, portanto, Eles estavam fazendo o que com essa energia ociosa que é o gás natural? Estavam minerando Bitcoin. Então, eu queria te perguntar, como você vê esse processo de teoria dos jogos entre os Estados-nações 1 ano depois que a gente conversou? Cara, sabe que eu já fui abordado acho que umas 3 vezes por causa desse podcast, falando que parecia que a gente tinha bola de cristal, né? E eu não ouvi esse podcast depois para lembrar exatamente o que foi dito, mas já foi umas 3 vezes isso. Mas enfim, curiosamente a história diz que quem levou a mineração para o Butão foi um brasileiro, bem conhecido por ter sido um minerador lá atrás. Mas enfim, história vai, história vem. A gente teve agora Oman, que entrou oficialmente também, primeiramente utilizando criaram uma zona no sul de Oman, chamada, acho que é Digital Heaven, alguma coisa assim, que é numa área curiosamente fria na costa de Oman, que está sendo vendido ali espaço para mineradores, e eles mesmo, o governo, por meio de uma agência específica, já anunciou que também vai minerar. A Arábia Saudita também fez não um anúncio, mas vem participando de conferências com oficiais. Qatar estava agora oficialmente no Bitcoin Madeira, né? Teve o jatinho do Qatar lá. Então, assim, quem tem energia de sobra, com certeza vai minerar. Estados que têm energia vão rapidamente descobrir que a melhor utilização que eles podem dar para uma energia ociosa é minerar. Não existe hoje nada nem parecido.
Prova disso foi um oficial da Islândia, um tempo atrás, eu não me lembro da que eu vi essa informação, mas foi em algum veículo inglês, que estava questionando para que ainda tinha metalurgia de alumínio na Islândia, se eles poderiam utilizar a geração geotérmica que eles têm para algo muito mais simples e benéfico, que seria fazer mineração de Bitcoin. Então, o país que fez o primeiro trade de energia do mundo, carregando bauxita para uma ilha que não tem bauxita para fazer alumínio, porque a energia é de graça, agora estava pensando em minerar Bitcoin, que é muito mais simples do que carregar bauxita do mundo inteiro, né? Enfim, cara, eu vejo como inevitável. Acho que pouquíssimos governos vão oficialmente falar que estão fazendo, porque é basicamente um ataque contra o próprio dinheiro. Porque eles validam o discurso contra o dinheiro a partir do momento, o dinheiro fiat, né? A partir do momento que eles mineram Bitcoin. Então, eles sabem que o Bitcoin existe, que o Bitcoin funciona e que é a melhor coisa que eles podem fazer. Quando um governo fala, eu não vou trazer uma indústria para o meu país, entregar energia de graça e vou minerar, ele está dizendo que a melhor coisa que ele pode fazer com esse ativo que ele tem, que é a energia, é minerar Bitcoin, que vai contra tudo que a moeda controlada pelo governo significa. Então, é uma questão, como é que um governo defende mineração para o seu povo? Não, vocês continuam utilizando minha moeda, mas eu estou minerando Bitcoin. Tem algo errado ali, claramente. Então, eu acho que não só vai acontecer, como já acontece, a gente já tem não só provas, como, enfim, governos oficialmente falando que fazem. Eu conheço uma pessoa que trabalha dentro da indústria de ASIC, que já me comentou diversas vezes que estavam vendendo máquinas para governos, e eu acho que é inevitável, cara. Qualquer governo que seja um pouquinho mais inteligente ou que tenha alguém mais inteligente ali que possa dar esse caminho, certamente está vendo. Principalmente os países árabes ali que têm energia de sobra por causa do gás natural, que tem um preço muito baixo para ele ter, enfim, utilidade, viabilidade de venda que não seja muito próximo, ou enfim. Gás natural hoje é muito mais simples para eles conectar geradores do que liquefazer e colocar dentro do navio e mandar para outro país. Eu acho que só uma coisa que eu esqueci de comentar também é que na Rússia a mineração está sendo feita em parceria com a Gazprom, se eu não me engano. E a Gazprom quem é? A Gazprom é a Petrobras da Rússia. Exato. Então, assim, inevitável, não tem outra palavra para definir, né? A AGP, que acho que é suíça, né? Não, desculpa, sueca, que é aquela do tigrinho amarelinho, né? Tem o tigrinho, tem o pessoal da Total francesa, falando só de empresas de óleo, né? Óleo e gás. Você tem a Gazprom, a Rusal, que são as termoelétricas russas, geotérmicas, aliás, não termoelétricas. A Rusal, no Golfo ali tem diversas que também já estão utilizando. Diz que aqui no Brasil tem uma privada também que já está utilizando mineração para fazer mitigação de metano. Amigos ali da Unblock que estão na Argentina fazendo mitigação de metano para Tecpetrol. Então, principalmente na indústria de óleo e gás, é um caminho sem volta. E como minerador, a gente não está preparado para isso. Isso vai mudar o panorama 100%. Eu acho que dá para adicionar também, acho que é uma argentina que chama Pluspetro, tem também a ExxonMobil, a ConocoPhillips e a Shell, americanas, todas essas, porque é isso, a gente falou de Estados-nações, mas querendo ou não, indústrias privadas é isso, tanto a indústria de energia, que é o que você falou. Essas últimas que você falou são maiores que muitos estados, inclusive. ExxonMobil, com certeza. E é isso, mitigação de emissão de metano ou monetização de energia ociosa. Para monetização de energia ociosa tem também a TEPCO, que é uma, se eu não me engano, é a quarta maior produtora, japonesa, quarta maior produtora de energia do mundo, e a Duke Energy, que é a segunda maior empresa de energia dos Estados Unidos, também estão envolvidas. Então, assim, para mim também concordo que é um caminho totalmente sem volta e, querendo ou não, se avalia, sei lá, muitas dessas empresas que a gente citou têm capital aberto. Vai ter o balanço lá, em vez de ter uma linha que é custo, vai ser uma linha que é receita. E todos os competidores estão olhando e vão entender, o que esses caras sabem que a gente não sabe? E a resposta é, eles sabem minerar Bitcoin,
ou eles sabem contratar alguém que sabe minerar Bitcoin. E aí vira uma teoria dos jogos que se retroalimenta, né? E aí você entra, esses caras são Bitcoiners ou não são? Eu não sei. O que é ser Bitcoiner? É você interagir com a rede, fortalecer a rede? É você ter o ethos original Cypherpunk? Porque, assim, querendo ou não, quando está no início do processo de adoção, é muito fácil definir o que é alguma coisa. Tipo, o que é um usuário de iPhone? Ele tem um viés ideológico ou ele simplesmente usa a ferramenta que é melhor? Então, eu acho que a gente está realmente cruzando, por exemplo, um investidor de ETF, ele é um Bitcoiner? Para quem é da primeira geração, não é, mas... Exato. Então, é muito isso. Querendo ou não, adoção, por definição, significa que vai entrar novos usuários que têm pensamento, têm interpretação, têm modos de utilizar a rede diferente. E faz parte. Sim. Não dá para você acreditar que todo mundo que vai adotar o Bitcoin vai ter o mesmo ethos dos cypherpunks iniciais e dos libertários. Tipo, o mundo não vai se transformar em cypherpunks em libertários. E o Bitcoin vai crescer e essas pessoas vão usar o Bitcoin, talvez pelo Mercado Pago e pelo Nubank, talvez pela Coinbase e pelo ETF da BlackRock, talvez sacando e fazendo para autocustódia. No fundo, vai ter espaço para todo mundo. E quem sou eu para falar que essa pessoa está exposta ao Bitcoin, ele não é um Bitcoiner? Só porque eu acredito que o Bitcoin deve ser usado de outra maneira? No final das contas, é por isso que eu amo essa máxima. Quem sou eu? Isso é a minha opinião. A minha opinião, o bloco não se importa, ele não tem capacidade de escutar. Essa galera está pagando taxa, para o bloco é uma transação válida que está monetizando os mineradores estão garantindo a segurança da rede. O bloco não se importa com mais nada. Fechou. Eu vejo muito dessa forma. Tenho os meus poréns a respeito de empresas financiando devs, por exemplo. Acho que é um assunto muito mais delicado do que quem são os mineradores. Mas a entrada, voltando um pouquinho na entrada desses estados, empresas multinacionais gigantescas, como as empresas de óleo muitas vezes são, o que vai haver vai ser uma mudança do perfil do minerador. Empresas pequenas de mineração, muitas vezes de bitcoiners como a nossa, como outras médias e pequenas empresas, não vão conseguir segurar a dificuldade da rede, a não ser que exista uma apreciação no valor do Bitcoin assim excepcional, muito maior do que a gente espera. Do início do ano até agora, baseado na última métrica que saiu, o valor do que vale de mineração um exahash, não, um petahash, desculpa, mil terahashes, né? Uma máquina média tem 100 terahashes. 10 máquinas de mineração valem X por dia. Esse X por dia de resultado financeiro já caiu 22% do início do ano para cá. E a gente nem chegou no halving ainda, que vai cortar 50%. Então, o minerador vai ter que virar um operador de baixo custo muito forte, mas muito forte. E a grande maioria das pessoas, por exemplo, que mineram no grid, não vão conseguir. Porque o próprio custo do grid de transmissão, de transmissão de energia já vai matar. Nem entrar no mérito do valor da energia. O cara que minera a 5, 6, provavelmente não vai passar mais de 1 ano e meio, 2 minerando. A 5, 6 centavos de dólar por quilowatt, entre 50 e 60 dólares um megawatt. Se a gente pensar que hoje a energia no Brasil sai mais ou menos a R$200, é impossível minerar no Brasil. Já começa por aí. Então você tem que buscar locais onde você vai ter que trabalhar com ou sua própria geração ou com geração que vem por meio de um processo industrial. Então você tem lá uma indústria de óleo e gás, normalmente o gás sobra, tem ventilação de metano, você tem no aterro sanitário, por exemplo, que é uma solução também. Eles lançaram agora o METSAT, né, que é o que faz, é um satélite específico para achar pontos de emissão de metano. Cara, tem um monte de gente assustada, tem um monte de minerador que está feliz, porque agora você vai saber exatamente aonde ir para mitigar. Eu estava falando com o pessoal da Unblock, que está na Argentina fazendo esse trabalho. O acordo deles com a Tecpetrol é de um valor tão baixo para o metano que eles estão basicamente prestando um serviço. Então agora, a mineração deixou de ser um monstro que consumia carvão e passa a ser o único veículo capaz de diminuir a emissão de metano em qualquer lugar do mundo. Ninguém esperava esse perfil.
Não existe minerador há 5 anos atrás que imaginou isso. Então, da mesma forma como a indústria matura, agora a gente vai passar a ser solução. Essa solução vai aumentar ainda mais o hash rate. Esse monte de indústria de óleo e gás, esse monte de geradores de energia enormes, como você citou a TEPCO, por exemplo, que tem usina nuclear, a usina nuclear nova no estado da Geórgia, tem a TeraWulf, que vai consumir 1 giga de energia deles. Isso vai baratear a energia. Então, a infraestrutura vai chegar para o mining, e o mining vai chegar para a infraestrutura andando de mão dadas e aumentando cada vez mais o hash rate. Isso vai me matar como minerador, mas me deixa muito feliz como Bitcoin. E é lindo como esse processo subverteu todas as narrativas, né? Que o Bitcoin é poluente, que o Bitcoin gasta muita energia. Não, o Bitcoin otimiza a rede, o Bitcoin mitiga aquecimento global, o Bitcoin é o ativo mais ESG que já inventaram. Assim, ninguém esperava por isso. Ninguém esperava por isso mesmo. Quando eu comecei a estudar mineração, quando eu comecei a entrar na mineração, isso ainda era um argumento totalmente fringe. Eu lembro que eu fui participar de um podcast da Genial no começo de 2022, no começo de 2023, acho, começo de 2023. E o cara me perguntou se o Bitcoin era um ativo ESG. Eu falei, sim, o Bitcoin é o ativo mais ESG que existe. Os caras ficaram em choque, sabe? Os caras não acreditavam, não entendiam, isso era contra tudo que se falava. E hoje em dia já virou lugar comum, todo mundo entendeu, assim, é um negócio que é muito bonito ver isso se desenrolando, sabe? Querendo ou não, a gente, como bitcoinheiro, tende a não gostar tanto desse argumento ESG, mas no fundo esse argumento ESG é o cavalo de Troia muito bom e eficiente para a gente no momento. É o cavalo de Troia ideal, né? Sim, ele quebra muitas vezes as barreiras, né? Porque foi alguém, acho que foi o Shane, que é um cara da Riot, que ele fez medição de CO2 nos ASICs. Porque falaram que a mineração de Bitcoin gerava muito carbono. E ele foi lá, pegou o Pierre Rochard. Ou foi o Pierre Rochard. E ele foi lá com o medidor e falou, é zero, não tem nada. Porque a emissão de carbono só vai existir na geração. Agora, se você troca emissão de carbono por consumo de metano, sendo metano um monstro agora não, realmente o metano é muito ruim para a atmosfera, cara, nenhuma indústria tem essa capacidade. Qual é a indústria que em 60 dias, em 30 dias, vai consumir centenas de milhares de toneladas de metano? Nenhuma. Você não vai conseguir mover uma fábrica, uma metalúrgica, que são as coisas que mais consomem energia, acho que hoje, metalurgia, ou data centers inteiros, data centers tradicionais, para esses locais. Não tem como. Agora, um ASIC você coloca lá para consumir. E ele vai consumir, e ele vai te gerar um ativo que vai rentabilizar o seu investimento, e não só vai rentabilizar o investimento, como é o melhor ativo que você pode ter no mundo. Então é uma situação fantástica. Agora, isso tudo vai aumentar cada vez mais a competição não, vai aumentar cada vez mais o hash rate da rede, vai aumentar cada vez mais a dificuldade, vai fazer com que os mineradores pequenos tenham dificuldade, porque você não vai mais conseguir fazer a mineração, porque o seu contrato de energia na sua cidade é mais barato, mesmo barato ele vai ser impossível, vai te obrigar a uma profissionalização muito grande, mas ao mesmo tempo você tem ainda pontos, um dos pontos que vai ter que ser trabalhado é a questão das pools, a questão da taxa da pool vai ter que mudar, né? Você não pode ter uma pool hoje como uma Foundry que consome 3 blocos, os 3 blocos que mais pagam, os 3 blocos que menos pagam e diz que não tem taxa. Esse 2%, 1% vai ser extremamente importante. Eu hoje, dentro da empresa, a gente está estudando inúmeras pools, estudando muito pool. Por quê? Porque a gente tem que brigar por cada 0,50%, 1%, porque senão a operação realmente não tem perenidade. A gente tem, graças a Deus, nunca tivemos uma operação que tivesse resultado negativo, mas agora com o halving, a gente tem que brigar por cada centavo, por cada 0,1%, 2%, começam a ser muito dentro da operação. Então você ainda tem pontos onde você consegue, né, apertar um pouquinho mais para espremer o suco da laranja ali, mas no final das contas energia muito barata, operação muito eficiente e uma corrida de ASICs que vai obrigar financiamento, vai obrigar acesso ao mercado, vai obrigar toda essa nova maturação e maturidade da rede como um todo vão proporcionar. Boa. Vou aproveitar que você fez o gancho, que assim, o nome desse podcast é a mineração de Bitcoin e o halving. A gente deu uma bela contextualizada no estado
geral, no estado da arte da mineração atual. E o halving, hein? O que é o halving? Halving é um evento fantástico que acontece na rede a cada 210 mil blocos, ou mais ou menos a cada 4 anos, e faz com que a mineração tenha que seja mais eficiente. Eu vejo o halving assim. Na prática, o que ele faz é cortar o subsídio pago ao minerador na metade. Então, hoje, o bloco está pagando para o minerador 6,25, o bloco vai passar a pagar 3,15. 3,12,5, aliás, desculpa. Isso vai, basicamente, cortar o resultado do minerador pela metade, de uma hora para outra, e se ele não tiver uma operação eficiente, com custo de energia baixo, com uma pool que o ajude, ele vai provavelmente ficar embaixo d'água, o resultado dele vai ser negativo, ele vai ter que desligar a operação. A gente sabe que, por padrão, imagina-se aí 20% a 30% da rede deve ser desligado. Talvez não, porque realmente houve um all-time high antes o preço está muito elevado em relação ao que se esperava e talvez isso salve alguns mineradores. Mas, de novo, por tudo aquilo que a gente já falou que está acontecendo na indústria, talvez esses mesmos mineradores não durem mais de 6 meses, se a gente não vê o Bitcoin indo para 100 mil muito rapidamente. Mas o halving é um evento que acontece a cada 210 mil blocos adicionados na rede e ele corta pela metade. Na prática, eu vejo ele como um evento saneador. Ele vem para tirar o minerador que não tem uma boa eficiência, que é um minerador ruim, vamos dizer assim, e deixa vivo bons mineradores que têm uma operação eficiente. Boa, você já antecipou a próxima pergunta que eu ia fazer, que é se você acreditava que haveria uma consolidação do setor de acordo com o halving. Então, no fundo, se o preço não responder rápido, vai ser obrigado a ter uma consolidação e os mineradores menos eficientes tendem a ser absorvidos. Concorda? Para realizar pagamentos via Pix com Bitcoin ou USDT, você deve clicar no ícone central no menu inferior, clicar em Reais, digitar o valor que você deseja transferir e clicar em Enviar. Agora, digite ou colhe a chave Pix do destinatário, selecione a conta e digite o seu BIPA PIN. Por fim, escolha o método de pagamento clicando em Reais. Agora você pode escolher entre usar Bitcoin, USDT ou Reais. E para finalizar, arraste o botão branco para confirmar a transação. Bom, em relação aos caminho futuro do setor, eu acho interessante a gente olhar um pouquinho para trás, porque tem muita gente que gosta de olhar o passado para prever o futuro. A gente tem, pela primeira vez na história, um setor tão jovem, então tem sempre alguém que gosta do sempre, a máquina, o ASIC, não apreciando junto com o preço. Então, era algo que vinha acontecendo nos ciclos anteriores, chegava em certa altura, as máquinas voltavam um pouco de preço, ou seja por supply, seja porque o preço do Bitcoin melhorou um pouco, então aquele terahash, aquele poder computacional passa a valer mais. Essa vez a gente não teve. Em 2023 e 2022, a gente teve exatamente o contrário. A gente teve um preço de terahash caindo fortemente e ele não se recuperou. Ele continuou baixo. Seja porque a dificuldade aumentou muito, como a gente falou anteriormente, em 4 meses agora a gente tem 22% de queda de quanto um exahash vale. Então, quanto um petahash vale em Bitcoin por dia. E como que essa máquina vai apreciar de valor quando você tem lançamentos como a gente teve agora, máquinas super eficientes. A nossa eficiência passou de 1 terahash igual a 30 watts para 1 terahash igual a 17, 15 watts. Então, é uma eficiência que dobrou nos últimos 1 ano e meio. A gente tem máquinas muito melhores. Isso, por si, desvaloriza muito as máquinas atuais e faz com que os mineradores não consigam ciclar tão facilmente, precisando acessar capital, enfim. Começa a ficar muito mais caro você comprar máquina nova quando a sua máquina usada vale tão pouco.
Então, o tempo para retorno da máquina também aumentou bastante. A gente saiu de entre 10 e 12 meses para 16 a 18 meses. Ao mesmo tempo, com o halving agora, você passa a ganhar metade. Como é que um cara que muitas vezes já tinha uma operação um pouco mais cara, sem capacidade de acesso a capital para fazer reciclagem de máquina, com a máquina que ele tem valendo tão pouco, vai sobreviver? Esse cara não vai sobreviver. Então, se ele tem um bom contrato de energia, vamos dizer que a energia dele ainda esteja num valor viável, esse cara vai ser comprado. Aliás, eu acho que isso é algo que vai começar a acontecer muito fortemente no nosso setor aqui. A gente vai ver, não pela primeira vez, porque várias empresas já foram compradas. A primeira operação lá atrás foi um exemplo disso. Um data center foi comprado por uma empresa de energia que virou um dos maiores mineradores dos Estados Unidos, que é a CleanSpark. A gente vai ver agora empresas de mineração comprando empresas de mineração para acessar ou um pool de máquinas muito barato, um terahash muito barato, ou contratos melhores, ou uma localização específica, XPTO, que vale a pena em sentido operacional, que tem sinergia com outras operações ao redor. Então, sim, vai haver uma consolidação no setor, como é natural em qualquer indústria que tem aperto de margem. Né? Isso a gente vê, para quem gosta mais de economia aí, talvez no Brasil isso aconteceu muito fortemente com farmácias, por exemplo, redes enormes canibalizando pequenas, utilizando M&A para crescer rapidamente, né? Aquisição de outras empresas menores. Isso é natural, né? Em qualquer indústria que esteja apertando margem e tenha players que tenham acesso a capital. Vai chegar na nossa também, vai consolidar o hash rate, isso é um problema. A gente já tem um problema de consolidação na pool, né? A gente já tem pools, Foundry mais pool somando aí 50, 51, 52% da rede. Então, sim, é um problema de centralização, mas, ao mesmo tempo, não achar que isso ia acontecer com a nossa indústria porque a gente produz um ativo diferente, eu vejo como um caminho natural de qualquer indústria ter um momento onde os grandes compram os pequenos, e acho que isso é natural de todos os setores. Boa. Como eu já te falei, como você sabe, eu gosto muito de explicar as coisas por analogia. Eu gosto da analogia da biologia evolutiva e da seleção natural. No fundo, na minha visão, o halving é um gargalo evolutivo e, no fundo, muitas pessoas perguntam, mas, puta, a mineração vai ser viável? Como o minerador está se programando para se proteger do halving? E a resposta é simples. Você não precisa correr mais rápido que um tigre quando ele está te atacando e atacando o seu grupo de amigos. Você precisa correr mais rápido que os seus amigos. Do que o grupo de amigos. Exato. Ou seja, sim, vão ter mineradores que vão ser mais ou menos eficientes e você tem que buscar, enquanto minerador, você tem que buscar ter a melhor eficiência operacional possível. Você tendo uma boa eficiência operacional, você não vai ser o minerador que vai ser comido pelo tigre, porque outros mineradores mais ineficientes vão ser comidos pelo tigre antes, no fundo. Sim, isso é interessante, porque isso é um período de tempo pós-halving. Depois, quem tem que morrer vai morrer. Isso vai naturalmente diminuir o hash rate da rede, que vai levar a dificuldade a baixar e vai fazer com que temporariamente os que sobreviveram ganhem mais, até a rede se adequar de novo àquela realidade e a gente seguir a curva do hash rate parabólica como é hoje em dia. Ela não é mais nenhuma escadinha, ela já é parabólica essa altura do campeonato. Então, é muito curioso, porque aquele que consegue sobreviver tem meses fantásticos pós o halving. É um dos melhores períodos que tem normalmente é o pós-halving. Ele não é tão bom quanto era a época antiga, porque você ganhava literalmente o dobro, mas mesmo assim é um período que costuma ser bem interessante no sentido de miner revenue ali, do nosso retorno, da nossa receita mensal em Bitcoin. Boa. Eu conversei recentemente com o Alfazeta, né, o Rafa Zaguri, que está ajudando a coordenar a Swan Mining, que acabou de nascer. E já nasceu gigante por estar associado à Swan. Já tem, sei lá, 6, 7 exahashes, um negócio assim, gigantesco. Ele comentou que o racional deles nesse último semestre foi alocar o máximo de máquinas de mineração o mais rápido possível
justamente para aproveitar enquanto a remuneração do bloco ainda está em 6,25 bitcoins, em vez de pós-halving, que vai ser 3,125 bitcoins. Você vê outros mineradores que seguiram essa mesma estratégia? Vocês seguiram essa mesma estratégia? Como foi esses últimos 6 meses antecipando o halving? Olha, eu acho que todos os mineradores adorariam ter alocado quanto mais máquina possível. Hoje, o problema definitivamente não é acessar máquinas, é acessar energia, né? Então, que bom que eles conseguiram acessar energia em valores que sejam interessantes para eles. A gente, falando daí especificamente de nós, na FMI, a gente hoje trabalha com off-grid, né? Não acreditamos em operações on-grid. Apesar que, se fosse nos Estados Unidos, ainda tem diversos lugares onde é interessante sim você ter contratos on-grid. Mas é nosso entendimento, a gente tem uma parceria muito grande com outro minerador que sempre entra conosco nas operações, que on-grid morre. Uma hora o governo vem, uma hora muda uma regra, uma hora vai mudar uma questão de transmissão e você vai ser culpado por um problema que não é seu e você vai ter que mover sua operação. Então a gente prefere hoje buscar operações off-grid e naturalmente isso é muito mais demorado, porque você precisa, né, trabalhar com geração, você literalmente vira uma empresa de energia. Dito isso, sim, eu acho que é muito claro, basta abrir uma curva de hash rate para ver que nos últimos meses o hash rate continua subindo. Diferente ou uma corrida, não diria muito, porque a curva vem acentuada, a curva de crescimento está acentuada há bastante tempo já. Mas eu acho que hoje quem tem espaço e energia certamente está adicionando máquina, porque tem muita máquina sobrando no mercado já. Máquinas entre 80 e 104 terahashes estão sendo dadas já. Você consegue comprar blocos aí de 1.000, 2.000 máquinas por valores muito, muito baixos. Então, se você tem capital para fazer e onde conectá-las, faz total sentido correr o máximo possível para tentar conectar qualquer coisa antes. Um dia antes do halving vai ser bem melhor que um dia depois. Boa, perfeito. Uma outra pergunta que muita gente faz é, a cada halving a remuneração do bloco vai ser cortada pela metade. Isso vai fazer em algum momento a mineração se tornar economicamente inviável, porque em vez de ganhar 3 bitcoins vão ser 1,5 bitcoin, vão ser meio bitcoin, vai tendendo a zero. Então eu queria te perguntar, como você enxerga o futuro da mineração conforme essa remuneração do bloco for caindo sempre pela metade a cada 4 anos com os halvings? Eu acho que volta a questão, mineração e infraestrutura, a melhor coisa que você pode fazer com a energia que está sobrando ou que precisa, né? O metano precisa ser resolvido, enfim. A mineração vai sempre existir como forma de serviço para o metano, por exemplo. Hoje a gente já sabe disso, então a mineração vai sempre existir. Se ela vai ser viável financeiramente para sempre, ou até 2143 lá, que é quando acaba o subsídio e fica só as FIIs, eu entendo que as FIIs vão ser ou cada vez mais caras ou elas vão desaparecer completamente porque ninguém vai mover um Bitcoin. Né? A gente vai chegar num ponto onde todo mundo que tem, quem não tem simplesmente vai usar como lastro e vai utilizar multisigs e esse Bitcoin simplesmente nunca vai se mexer. Em algum momento, pode ser simplesmente interessante que a rede sobreviva porque o Bitcoin tem que existir. E aí, quem tem Bitcoin vai querer que a mineração exista. A gente pode chegar nesse ponto também. Mas eu acho que esse é um não problema, sinceramente. A mineração vai ser sempre efetiva porque o valor do Bitcoin tende a aumentar infinitamente porque o fiat está cada vez pior. Então, vai ser a melhor alocação que você pode fazer. Não tenho dúvida nenhuma. Para mim, eu sempre digo, esse é um não problema. Esse não é válido. Esse cenário, para mim, ele simplesmente não existe. Um momento que você não vai valer a pena minerar porque você a fita tão baixa ou basicamente não existe, ou o subsídio está tão baixo que não existe. Mesmo se a gente chegar nesse ponto, o preço do Bitcoin vai estar tão alto que vai valer a pena você minerar por esse mísero, sei lá, 0,3 Bitcoins, que vai ser o último bloco. Eu concordo totalmente. No fundo, que o pessoal não esquece de computar quando eles fazem esse tipo de discussão é que
não é a remuneração do bloco não tem que ser medida aí no Bitcoin no número absoluto, é o poder de compra desse Bitcoin. Tipo, o poder de Exatamente. compra de 6 Bitcoins hoje em dia é muito maior do que o poder de compra de 50 Bitcoins em 2010. Ou seja, a indústria consegue, ou seja, esse mesmo número de Bitcoins minerados por dia, um número muito menor, consegue abastecer uma indústria infinitamente maior do que era na época das GPUs. Que é isso, o poder de compra é muito mais importante do que o número absoluto no vácuo. Exato. Tipo, eu concordo 100% com você nessa visão que é um não problema. E fora Sim. isso, outra parte da discussão, e agora puxando a parte ordinals e inscriptions, é que a remuneração pelo bloco é só uma parte da receita do bloco. A outra parte é a receita das transações. E aí, eu lembro que a gente conversou no início do ano passado sobre os ordinals e as inscriptions, e eu fiz uma analogia que na época você achou usada, quase herética, que eu falei que as inscriptions fizeram pelo espaço do bloco a mesma coisa que a mineração faz pela energia ociosa. Ou seja, monetiza algo que era uma commodity que estava ociosa e não estava sendo usado. Como você enxerga essa analogia atualmente? Você acha que eu viajei ou hoje em dia você acha que estava certo? Cara, como eu acho que você estava certo, porque não existe espaço vazio, né? Alguém vai achar alguma coisa para preencher aquele espaço no bloco. Acho que talvez a observação mais interessante seja que, assim como a mineração trouxe um valor mínimo para a energia, a utilização do bloco por essas. Como é que você falou? Esse modelo herético trouxe para o bloco um valor mínimo, né? Então, cara, eu volto a dizer, eu acho que não importa como utilizem, particularmente não gosto. Acho que é uma utilização burra. Mas não estou aqui para julgar alguém? Não. E o bloco também não se importa, né? Então, amigo, eu acho que tudo isso no final mostra quão vivo é o setor, quanta gente está tentando bolar novas ideias, trazer novas coisas para a rede, para o bloco. Agora, a gente, nesse último mês, a gente falando aí loucamente sobre L2, enfim, tudo isso mostra mais utilização para o Bitcoin. Para quem tem Bitcoin, só significa que o seu Bitcoin está cada vez mais seguro no sentido de ou de segurança absoluta, porque vai ter mais mineradores, porque tem mais operações, mais coisas em geral acontecendo dentro da rede, o bloco sendo utilizado para coisas que ele nunca foi pensado para. E no final isso é bom para todo mundo, porque puxa a demanda para cima, aumenta a demanda e puxa o preço para cima. Boa. Eu concordo totalmente com você. Assim, não é um uso que eu faria na pessoa física, mas ao mesmo tempo eu tenho essa visão de que o bloco não se importa e se está pagando a taxa de transação, eu não posso chamar de spam. Ele está usando da maneira que ele julga adequada. E aí até podemos ser mais, sei lá, citando Voltaire, eu posso não concordar com o uso que você faz do espaço do bloco, mas eu vou defender que você possa usar o bloco da Possa maneira que fazer. você quiser, Exato. porque o Bitcoin é descentralizado e é incensurável. Então, quem sou eu para julgar como você quer fazer as transações do seu jeito? Se o negócio nasceu livre e incensurável, você vai ter a pedância de censurar alguém utilizando ele? Ah, não dá, né? Aí não dá. No final das contas, é livre mercado. Vão ter muitas pessoas fazendo coisas que eu não concordo. Vão ouvir músicas que eu não acho boa, vão ver filmes que eu acho ruim, vão usar o bloco de uma maneira que eu não usaria. E é isso. No fundo, Eu já falei várias vezes em alguns spaces, muita gente que vê como uma questão moral, etc., enfim, sem entrar no mérito. Eu falo, meu, discordo peremptoriamente da forma como você vê o negócio, mas no fim todos utilizamos e transacionamos no mesmo lugar. Então, assim, enquanto não houver uma barreira, um pré-check ali de coisas que você pode ou não pode utilizar, as pessoas vão utilizar como querem. E a gente não é ninguém para achar que pode ou não censurar, achar ruim, se é ordinal, se é inscription, se é NFT. Cara, é o que é. 100% de acordo. Daí, deixa eu te perguntar mais uma coisa pensando no futuro da atividade da mineração.
Atualmente, eu tenho visto que diversos mineradores estão focando pelo menos parte da sua atividade na indústria de inteligência artificial, porque, querendo ou não, em essência, a mineração de Bitcoin é um data center que processa dados. E a indústria de inteligência artificial também precisa muitos data centers processando muitos dados. Beleza, é um outro tipo de máquina, não é a mesma ASIC, mas o know-how é bem parecido. Você enxerga essa como uma tendência duradoura para a mineração de Bitcoin? Em vez de ser uma atividade unicamente focada na mineração de Bitcoin, vai ser mineração de Bitcoin, também vai processar dados para inteligência artificial e para outras aplicações que precisem dados? Porque no De fundo energia faz muito intensiva, sentido, né? Porque assim, você pensar, o fluxo de caixa de uma mineradora de Bitcoin é extremamente cíclico. Então, os últimos 2, 3 anos, por exemplo, foram extremamente difíceis. Em compensação, muito provavelmente o fluxo de caixa relacionado à inteligência artificial vai ser muito mais constante. Então, você tem um negócio que está 50% num, 50% outro, você está mitigando muito a volatilidade no momento de baixa, que é quando você está lutando para sobreviver. Beleza, talvez você não tenha o mesmo upside quando está em vacas gordas, mas as vacas magras vão ter um pouquinho de pasto, não vão ser tão magras. Então, você acha essa uma tendência de longo prazo? Sim, sem dúvida. Vamos trazer para uma questão mais tátil. Qual fabricante de equipamento só tem um cliente? Né? Qual indústria que fabrica, sei lá, parafuso só tem um cliente? O nosso caso, o nosso produto, a gente pode dizer que não é Bitcoin, é energia. A gente está lá consumindo energia e transformando ela em Bitcoin. Faz muito sentido para quem tem energia não depender só de um ativo, não depender só de um produto no final. Então, eu vou buscar novos mercados. Quem fez isso há bastante tempo já é a Hut 8. Né? A Hut 8 foi a primeira mineradora, foi uma das primeiras mineradoras listadas, acho que entre as 5 primeiras, canadense, e foi a primeira mineradora oficialmente a falar, olha, estamos vendo outros mares também. E eles não foram minerar outra criptomoeda, eles não foram fazer outra coisa, eles foram efetivamente para a área de data center. Por quê? Porque eles tinham mão de obra qualificada, energia barata e fazia total sentido. Eles foram os primeiros a migrar para IA. Por quê? Porque a IA consegue entregar, na operação de IA especificamente, para os mineradores, normalmente é só venda de energia, né? Então é uma arbitragem de energia que acontece ali. Normalmente você tem uma operação, vamos dizer que pague $50 o megawatt e ela vende para o pessoal de IA a $100 o megawatt. Então, ela com o mesmo contrato de energia, ou tendo a sua própria geração, enfim, ela consegue criar ali um hedge contra a própria operação do Bitcoin, digamos assim. Ela consegue se defender da volatilidade do Bitcoin com uma operação que é muito mais estável. Na verdade, o valor é fixo, né? Então, faz bastante sentido para o minerador, principalmente para o minerador que tem energia mais cara. Né? Ter um hedge contra a sua operação é natural em qualquer indústria. Né? Não é à toa que o mercado de hedge existe. Enfim, eu acho que é um caminho natural. Vejo com bons olhos, infelizmente, IA tem uma demanda de equipamentos bem diferentes do que é na mineração tradicional. Na mineração de Bitcoin. E também tem uma necessidade de largura de banda muito diferente. Enquanto a gente não tem uma demanda muito grande de transmissão de dados dentro da operação de mineração de Bitcoin, dentro de data centers de AI, você tem uma transmissão de dados absurda e com uma latência que tem que ser muito, muito, muito pequena. Então, são locais específicos que podem ter essas operações. Boa. E além dessa questão de usar os data centers também para inteligência artificial, qual outras tendências também te chamam a atenção para o futuro da nossa indústria? Cara, eu acho que a diversificação de dado processado, vamos dizer assim, é inevitável, como a gente falou, e tendência vai ser, infelizmente, centralização de mineradores grandes provavelmente vão ser ainda maiores, tendência é ir para talvez o último área de expansão, que vai ser a África acima do Saara, principalmente o pessoal ali do Golfo, virado para o Golfo, Etiópia, Somália, ali com certeza
vai ser, ou países como Congo. Aliás, tem uma notícia muito boa, né, da Montanha dos Gorilas Silverback, como é que é o Virunga, né? Parque Virunga, que está utilizando as 3 hidrelétricas que eles têm dentro do parque para fazer mineração de Bitcoin, porque eles estavam com risco de ser fechado, porque o governo não tinha dinheiro para repassar, eles estavam com sérios problemas financeiros, eles começaram a fazer mineração de Bitcoin e agora eles não precisam mais do governo. Então, essa é absolutamente fantástica. A África deve ser o próximo continente a ver uma expansão da mineração muito grande. A empresa do Jack, ex-Twitter, né, está lá, utilizando hidrelétricas que têm potencial, mas nunca foram construídas, né, construindo hidrelétricas em localização com potencial elevado, mas que não tinham como ser feitas porque não tinha demanda, as vilas próximas eram muito pequenas, e ele leva a energia para a vila e utiliza o excedente, que naturalmente é muito maior, para fazer mineração. Então a gente vai ver muito dessas operações, muita operação de mitigação de metano. Isso vai ser talvez a maior expansão rápida dos próximos meses, eu acho que vai ser, principalmente agora com a visualização por meio do satélite específico para isso. Então a gente vai ver um hash rate, eu acho que subindo muito mais do que todo mundo espera, com a maturação de operações dentro de empresas de óleo e gás. Infelizmente, a morte do minerador pequeno, que não vai ter capacidade de acompanhar a demanda de hash rate, né, tendo cada vez máquinas mais eficientes. Mas, cara, vejo com bons olhos. Eu vejo uma indústria que está se tornando adulta. É uma indústria que não vai parar de crescer, vai mudar os players, né, assim como o ETF mudou. E espero que mude a forma como as exchanges funcionam. Em outros podcasts que a gente gravou, eu sempre falei, o calcanhar de Aquiles do Bitcoin talvez seja a opacidade na formação de preço dele, porque é dado por exchanges que são completamente opacas, não tem market makers, enfim, é uma situação um pouco complicada. Na hora que vem um ETF, talvez isso mude, espero que mude realmente, espero que a gente veja uma maior transparência nesse sentido. E, com certeza, a mineração vai sofrer a dor do M&A, né, dos pequenos sendo comprados, dos menos eficientes sendo comprados ou desligando, e a maturidade do setor vai trazer players ainda maiores, porque energia não pode ficar sendo jogada fora. Boa. Eu praticamente acabei minha pauta aqui. Eu ainda tenho uma pergunta de recomendação de livro, mas antes disso queria te perguntar se tem alguma coisa relacionada à mineração de Bitcoin, ao halving, que você acha que é importante ressaltar e que não trouxemos hoje. Uma coisa importante? Não, cara, eu acho que a gente falou bastante coisa relevante ao halving, à indústria como um todo. E resolvemos a não questão, né? A mineração nunca vai acabar, ela, né, vai sempre ser viável, ou ela vai sempre existir por inúmeros motivos que a gente citou aqui. E é um setor muito legal. Eu vejo uma pena que seja tão difícil fazer no Brasil, seja por custo de importação de máquinas muito elevado, seja por dificuldade de acessar fontes que façam sentido. O governo tem uma mão muito grande no setor de energia no Brasil, então ele dita preço, muitas vezes o modelo de GD é nefasto para o próprio setor de energia. A gente viu o que aconteceu nas placas solares, né? Todo mundo que colocava placa solar em casa estava basicamente sendo subsidiado por todo mundo que não tinha. Então, assim, modelos que servem a quem interessa. Espero ainda que a gente veja operações grandes de mineração, operações que façam o Brasil ser considerado um país destino para a indústria de mineração, mas vejo isso acontecendo somente em operações talvez de gás, ou operações de gás natural e de gás biometano, num futuro próximo aí. Talvez seja alguma coisa que a gente veja com um pouquinho mais de força. A gente sabe que tem operadores pequenos, gente que tem 300, 400 máquinas, mas realmente mineradores que tenham nome, sobrenome, endereço, a gente não tem ainda. Boa. Então, para concluir, eu queria 2 recomendações de livro.
um livro que tem a ver com mineração de Bitcoin, alguma coisa associada a esses temas, e algum livro que você gosta que não tenha nada a ver com o Bitcoin. Cara, eu sempre falo do Bitcoin Standard, para quem não leu ainda, ou já leu, leia de novo. É fantástico, gosto muito, muito, muito daquele livro, pela forma como ele descortina o que é o Fiat. Eu acho que é muito importante como passo inicial para qualquer pessoa. E, cara, eu sempre leio muitos livros ao mesmo tempo. Então, deixa eu olhar aqui. Agora, ironicamente, agora eu estou lendo Nassim Taleb, que é alguém que odeia Bitcoin, né? Ele odeia Bitcoin, mas eu gosto muito do Black Swan dele. Gosto da forma como ele me apresenta os dados, é o que eu estou lendo agora. Estava lendo sobre essencialismo uns meses atrás, também é importante, e todo dia faço uma leitura do Meditations do Marco Aurélio, que mudou minha vida. Então, esses são os livros que eu indico para qualquer um aí. Boa, meu querido. Cara, como sempre, um prazer enorme conversar com você, agradecer seu tempo e aquele abraço. Tá, sempre um prazer, querido. Estou à disposição. Todo mundo que precisar de qualquer coisa a respeito de mineração, bater um papo, eu sempre recebo um monte de mensagem no Twitter ali. Tá meu arroba do Twitter aí para quem quiser conversar sobre mineração, estou sempre disponível. E nas quintas-feiras, ultimamente não, mas eu tento aparecer no Twitter também, nos Spaces. Boa, Meyer. Valeu, então. Aquele abraço. Valeu, querido. Abração.